Paz do Senhor, amado, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. E hoje nós temos um assunto muito interessante para tratar com vocês, um assunto muito interessante para nós estudarmos. O Senhor tem me falado já há algum tempo a respeito do silêncio. E então ele já me direcionou para alguns temas dentro desse grande tema que é o silêncio de Deus. Então hoje nós vamos falar quando Deus faz silêncio. Bom, para falar do silêncio de Deus é preciso lembrar que Deus conversa conosco, Deus fala conosco. E este falar de Deus na nossa vida não é uma coisa de agora, atual, é uma coisa muito antiga. Em verdade, Deus fala conosco desde a criação do mundo. A partir do momento em que Deus cria o homem, ele tem uma comunhão com o homem, ele tem um contato com o homem. E esse contato, esse falar de Deus, esse agir de Deus, era visto praticamente todos os dias. Mas como é que nós sabemos disso? A palavra diz assim. A palavra fala que Deus tinha o costume de conversar com Adão e Eva. Depois da criação, já lá no Jardim do Éden, ele tinha o costume de conversar. Mas como assim? Deus fala em Gênesis 3:8, pois o amado vai ver lá com calma, ler com calma toda a passagem. Você vai ver que Adão, depois de pecar, ele menciona, ele fica com receio, com medo, quando ele ouve a voz de Deus no jardim. Então Deus passeava no Jardim do Éden, mais especificamente, diz a palavra, no entardecer, o que ele chama de viração do dia. Ou seja, naquela hora em que está escurecendo, em que eles entendem que já estejamos passando para um outro dia. Então aí por 6 horas da tarde, o nosso dia, 6 horas da tarde, mais ou menos, Deus passeava e conversava com Adão. E aí o que acontece? Adão diz que fica com receio, com vergonha, porque ele está nu. Óbvio, ele cometeu o pecado. Aquele pecado original, aquele primeiro pecado foi cometido. Qual é a solução disso? Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso, do Jardim do Éden. E eles vão para um lugar que é externo ao jardim. Mas mesmo assim Deus conversava com eles? Sim, mesmo assim Deus conversava. A gente vai ver isso lá em Gênesis ainda, 4:16, mais especificamente, que até aquele momento Deus conversava com Abel, Deus conversava com Caim, que eram os filhos de Adão e Eva. E Deus aceitava as ofertas que eles davam ou rejeitava as ofertas que eles davam de acordo com o tipo da oferta e o jeito de ofertar. O fato é que em 4:16 nós vimos pela última vez Deus conversando com Caim. Por quê? O que acontece aqui? Aconteceu o primeiro homicídio da história, onde Caim mata seu irmão Abel. Então Deus conversa com ele tem uma última conversa com ele, com Caim, e aí em 4:16 diz que Caim saiu da sua presença. Ou seja, se você olhar na Bíblia, não tem mais menção de Caim conversando com Deus, de Caim recebendo alguma bênção de Deus, alguma coisa vinda de Deus. Ou seja, existe um silêncio entre Caim e Deus. Por que isso aconteceu? Esta situação nos mostra que quando Deus se afasta ou afasta Caim da sua presença, ou seja, quando existe esse afastamento da presença, é porque existe pecado. E aí vem o nosso dilema, a nossa preocupação, o nosso problema. Eu não estou ouvindo mais Deus. Resultado, estou em pecado. Por quê? Nós juntamos na nossa cabeça o não falar de Deus, o não agir de Deus, o silêncio de Deus com o pecado. Isto é verdade às vezes, mas nem sempre.
E é isso que nós vamos ver durante esse nosso encontro. Tá? Então, falar com Deus significava estar na presença de Deus. Deus admite a sua presença e nós, então, compartilhamos disso, conversamos disso, compartilhamos do fazer de Deus. Mas isso nem sempre é uma questão de ser pecado quando nós não ouvimos ou quando Deus não fala conosco. Nós vamos ver isso. Então vamos lá. O silêncio de Deus, então, eu poderia pensar, o silêncio de Deus seria uma falta de poder de Deus? Nunca. Jamais. Quem pensa isso não conhece Deus. Nós já vimos, e o irmão já passou por inúmeras passagens bíblicas que mostram e provam o poder de Deus. Então, Deus silenciar, Deus não fazer alguma coisa, não quer dizer que ele tenha falta de poder. Não é falta de poder, não é isso. Então quer dizer que se ele não faz nada ou ele não fala nada, é porque ele não tem interesse em mim? É porque ele não tem interesse naquilo que está acontecendo comigo? Também não é assim, amado. Né? O Deus, ele se interessa pela minha vida, pela tua vida, pela vida do pecador. Ele está constantemente agindo e fazendo com que o nosso comportamento seja um comportamento que busque a presença dele, que busque o convívio com ele. Às vezes o silêncio dele é uma outra explicação. Não é porque ele não tenha interesse, porque ele tem. Ele se interessa. Aliás, ele sabe, ele conhece, não é falta de conhecimento. Não é deixar de se importar. Não é, Deus não sabe fazer agora chegou uma situação que Deus não sabe fazer. Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, Deus conhece. Deus tem conhecimento das coisas que você não tem conhecimento. Às vezes na nossa vida nós não temos conhecimento de coisas no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida, mas Deus sabe todas essas coisas. Ele tem interesse e tem conhecimento. Então Eleni, só pode ser falta de fé. Será, meu amado? Será que Jó não tinha fé, que Davi não tinha fé? Será que todos estes personagens bíblicos, todas estas pessoas que a Bíblia conta, será que elas não tinham fé quando Deus silenciava na vida delas, quando Deus não fazia nada, não falava nada? Será que é falta de fé? Será que você pode dizer que Abraão não tinha fé? Abraão não tinha fé? Então não é falta de fé. Então ele não está agindo, ele não faz, ele não está fazendo nada. Meu amado, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que mesmo no silêncio, mesmo que a promessa não se concretize, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está preparando. Então não é falta de agir, não é falta de Deus fazer as coisas. É outro sentido. Pode ser que o momento não seja esse, pode ser que a medida da ira de Deus ainda não tenha se enchido, pode ser que Deus ainda não tenha preparado tudo, ainda está faltando algum detalhe para Deus liberar. Então, o silêncio de Deus não é por falta de poder, não é por falta de interesse, não é por falta de conhecimento, não é por falta de fé, não é por falta de agir. Vamos ver mais de perto isso? Vamos ver agora, amados, como é que isso pode acontecer na vida de algumas pessoas. Então, nós passamos agora a analisar referências em que nós vemos que Deus não fala, que Deus não faz. Nós percebemos apenas o silêncio. Apenas o silêncio. Meu querido, se você quiser, depois você dá uma lida, é uma história fantástica. É uma história maravilhosa.
muito profunda. Dá uns 3 ou 4 sermões, dá umas 3 ou 4 pregações, só passagem de Noé 7 e 8, Gênesis 7 e 8. Depois o amado lê com calma, né, a passagem toda. Agora, o que eu vou fazer é sintetizar numa sequência histórica o que aconteceu. Bom, antes da chuvarada, antes da enchente, Deus olhou para o mundo e viu, poxa, esse mundo está perdido. As pessoas estão entregues ao pecado. O mundo estava entregue. O mundo estava absolutamente entregue. Pecado em cima de pecado, em cima de pecado. Quando Deus, à medida em que Deus vai vendo isso, à medida em que Deus vai vendo o comportamento das pessoas, à medida em que Deus vai vendo a situação em que tudo se encontra, Ele diz assim, não quero mais. Me arrependo de ter criado o homem. Eu não quero mais. Eu vou destruir isso tudo. E vou destruir o homem com tudo que tem na terra. Aí Deus olha para Noé e diz assim, mas espera lá. Este não se contaminou. Este ainda não está no pecado, ou ele não vai pecar, ou seja, ele olhou Noé, ele disse, eu vou dar uma chance, eu vou fazer uma aliança com este homem e com um povo novo vindo daí, vindo de Noé. Então o que acontece aqui é o seguinte, ele manda construir uma arca, colocar os animais, ele dá as medidas da arca, ele ensina como é que constrói, ele explica absolutamente tudo. E aí um dia ele diz, entra na arca, você e todo mundo. Entrou todo mundo? Entrou. Então fecha a porta. Fecha a porta e só abre quando eu mandar. Não interessa o que vai acontecer lá fora, você só abre quando eu mandar. Deixa comigo, Senhor. No dia 17 do segundo mês do ano em que Noé tinha 600 anos, começa uma chuvarada. Nunca ninguém tinha visto uma chuva como aquela. Nunca ninguém sabia o que era uma enchente. Nunca ninguém sabia o que a natureza poderia, sob o comando de Deus, poderia destruir. E por 40 dias choveu. Amados, choveu. A palavra diz que abriram-se as portas do céu e aquela aguaceira toda foi para a terra. De tal maneira que eles ficaram 150 dias de enchente. 150 dias navegando, não se enxergava absolutamente água de um lado, água do outro, né? Se abrisse uma portinhola, uma fendazinha e olhasse para fora, água, 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 água. Para onde você olhasse era água, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. 150 dias. Aí o que acontece? Deus cessa tudo isso, Deus cessa de chover, Deus manda as águas recuarem e as águas levaram 150 dias para baixar. Olha o tanto de água que tinha. 150 dias depois as águas baixaram. De tal maneira que no 7º mês a arca de Noé, ela pousou, ela encostou em terra, ou seja, a água já tinha baixado o suficiente para a arca encostar em alguma coisa, em terra. Noé saiu? Não, Noé ficou. Veja, o que Deus tinha dito para ele? Eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites. Bom, 40 dias e 40 noites, acabou, né? Só 40. Não, foi mais 150 de enchente. Foi mais 150 de água baixando. Ou seja, Noé estava ali há 340 dias. E aí, diz assim, no 10º mês, ele começa a enxergar o cume dos morros. Ou seja, a água ainda estava baixando. A arca já tinha encostado, mas as águas ainda estavam baixando. Noé saiu? Já imaginou? Nós estamos em quarentena há o quê? 2, 3 meses. 2, 3 meses em quarentena.
E a gente já saiu de casa um monte de vezes. E a gente já saiu por aí um monte de vezes. Imagina Noé, com um monte de bicho dentro daquela arca, fechado, né? Por meses fechado. Fechado. E aí ele espera. Tem alguma palavra de Deus? Nada. Noé está vendo alguma coisa? Nada. Ele está vendo que a água está baixando. Apenas isso. Mas ele não tem ainda licença de Deus para sair da arca. Então ele continua. Ele manda um corvo, ele manda uma pomba, né? O corvo volta, a pomba volta, daí a pomba não volta mais. Aí ele fica. Poxa vida, já tem verdinho. Se já tem verdinho, é porque tem lugar para andar, né? Tem lugar para sair. Ele sai? Não. O que é? Veja que ele só sai da arca, olha, no segundo mês do ano em que ele completa 601 anos. Ou seja, ele está dentro dessa arca há um ano. Há um ano ele está dentro dessa arca. Mas ele não faz nada enquanto Deus não diz, saia. Então você veja, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma prova de fé de Noé. Eu não vou ser destruído. Eu não vou morrer como todo mundo morreu. Eu não vou ficar sem nada como eu poderia imaginar, meu Deus, depois de todo esse tempo, será que tem comida para mim? Será que tem isso? Será que tem aquilo? Será que eu consigo alimentar esses animais? Será que eu consigo manter isso tudo? Fé. Um dia, depois do outro, e a água nada de baixar, e nada de ver terra, e nada de ver isso, e nada de ver aquilo. Então, no segundo mês, ou seja, um ano depois, o que acontece? Deus diz, aí Deus fala. Você veja, fechou a porta, Deus não fala mais nada. E o mundo se resolve em água. Um ano depois, Deus fala de novo. Não é? Pode sair. Povoe a terra. Libere os animais. Então o que eu estou vendo nesse silêncio? Falta de fé? Não, eu estou vendo prova de fé. Ele está cego porque aquilo vai acontecer, porque ele não sabe o que vai acontecer, mas ele crê num Deus que salvou a sua vida e que destruiu o resto da humanidade. Então esta é a primeira referência, né, em relação ao silêncio de Deus. Uma segunda referência em relação ao silêncio de Deus acontece com Abrão. Abrão tem uma promessa. O amado vai ver em Gênesis, a história toda, né, que eu vou contar aqui, ela vai de Gênesis 12 até 21. Então imagina aqui o seguinte, Abrão está na sua terra, no meio da sua parentela, vida toda ele morou lá, ele deve ter na faixa de uns 70 para 80 anos de idade, mais ou menos. É, portanto, uma pessoa já entrada em anos. Claro, ele não tem os 600 anos de Noé, mas para a nossa idade, ele já tem uma idade mais pesada para empreender o que o Senhor mandou ele fazer. Então, imagina-se que mais ou menos em 1921 antes de Cristo, ele tenha vivido lá em Ur dos Caldeus, e lá ele recebeu um chamado. E ele diz, Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, eu vou te dar uma outra terra. Eu vou te dar descendentes. Que se você pudesse contar as estrelas do céu, os grãos de areia da praia, você saberia o número de descendentes que você tem. E Abrão sai. Ele, sua esposa Saraí, sem nenhum filho. Ele não tem filhos. Então a promessa é uma terra nova e uma descendência. Abraão vai. Ele vai. Em 1913, quando ele já está na terra, Deus confirma a promessa. E ele diz que ele vai ter uma descendência. E agora eu quero chamar a atenção dos amados para o seguinte.
De 1921 a 1913 antes de Cristo, veja que o tempo, se é antes de Cristo, o tempo vai diminuindo, né? Porque eu vou chegando perto do nascimento de Cristo, então o tempo diminui. De 1921 a 1913, eu tenho vários anos em que Deus deu a promessa, e aí em 1913 Deus confirma a promessa para ele, e nada de filho, e nada de filho, e nada de filho. E ele resolve então cumprir a promessa ele mesmo. Olha só, amado, o que acontece quando nós não aguardamos o silêncio de Deus? Deus estava em silêncio em relação ao descendente dele. O que ele fez? Ele resolveu, ele por si só, fazer um descendente. Então Sarai deu a Agar, sua serva, e isso era comum naquela época. Eles davam a sua serva para que o filho que nascesse da serva era, na verdade, da senhora. Era como se fosse uma adoção, né? E aí isso aconteceu em 1911 a.C., ou seja, 2 anos depois que Deus já havia confirmado a promessa. Ismael, amados, é filho de Abraão? Sim. É descendente de Abraão? Sim. E a promessa diz que a Abraão, que Deus disse a Abraão, darei a ti e aos teus, né, descendentes, depois de ti, a terra em que haverás de habitar. Ismael era descendente. Ismael dá origem ao povo árabe. Isaac, um pouquinho mais para frente, dá origem ao povo judeu. Então eu tenho aqui 2 grandes povos, porque eles são filhos da promessa. Um, a precipitada, e outro, a legítima, que era o filho de Abrão com Sara. Até hoje nós vemos briga entre esses povos. Vocês já ouviram falar a briga entre os árabes e os judeus? Vocês já ouviram falar da faixa de Gaza? Vocês já ouviram falar das matanças todas? Tá? Ismael é o pai desta nação que briga com os judeus, descendentes de Isaac. E aí o que acontece? Em 1898, portanto, 15 anos depois, Deus volta a falar com Abrão, muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. E aí, no ano seguinte, a promessa é cumprida. Só que a confusão já foi armada. Então, nessa segunda referência, meu querido, eu quero lembrar vocês que quando nós nos precipitamos e achamos que nós podemos fazer a promessa de Deus, Deus está em silêncio, Deus não está fazendo nada, Deus não está cumprindo, Deus isso, Deus aquilo, então eu vou fazer, dá nisso, dá esta confusão e às vezes coisas muito piores, né? Então veja, Ismael e Isaac são filhos da promessa. Deus abençoou Ismael também? Sim, Deus abençoou Ismael. É um povo enorme, é um povo muito numeroso, né? São os árabes. Tá? Mas Isaac é o filho da promessa. Toda a realização do sonho de Deus, da promessa de Deus para Abraão, estava em Isaac. Quando Isaac nasceu, em 1897 a.C., Abrão devia ter uns 100 anos, se me não falha a memória, 100 anos que a Bíblia fala, né, no nascimento de Isaac. Então você imagine aqui, a primeira promessa, foi dada em 1921. E o cumprimento da promessa, ou seja, o primeiro filho, em 1897, 24 anos depois. Então não foi um ano como Noé, foram 24 anos. E durante esse tempo, nós temos um pormenor, um deslizezinho, que foi Abrão querer cumprir uma promessa por si. Foi o caso de Ismael. Tá? Então cuidado, quando Deus está em silêncio, quando Deus ainda não está cumprindo as coisas, quando Deus não está realizando as coisas, tá? Para nós não precipitarmos, porque isso pode causar problemas muito sérios e muito mais sérios. Né?
Vamos lá, a terceira referência é quando o povo de Deus está no Egito. Então vocês lembram da história, né? José foi vendido pelos seus irmãos para o povo do Egito e Deus transformou isso numa grande bênção, né? Ele acaba sendo uma pessoa de renome dentro do Egito, ele acaba tendo uma posição muito grande, muito alta dentro do Egito. E aí o que acontece? O povo dele, eram 70 e tantas pessoas, né, entre os seus irmãos e parentes, a parentela toda, quando eles vão para o Egito. E aí acontece o quê? Acontece que quando José morre, o povo dele fica lá, o povo de Deus fica lá. Ele não sai, ele permanece no Egito. E aí o que nós vamos observar? Em Gênesis 50, 26, é a última referência do povo de Deus. É a última referência que nós temos. Quando morre José. José morreu. Depois nós só vamos ouvir falar do povo de Deus quando em Êxodo 3,14, né, Moisés é chamado para a libertação. Então eu tenho aqui, alguns estudiosos dizem que são 400 anos. Na verdade, assim, a gente não encontra especificamente quantos anos eles ficaram cativos. A Bíblia não nos dá muito referencial. Então imagina-se que o povo tenha ficado, se nós observarmos aqui nessa nossa escalinha, né? José morre aqui e Moisés começa a sua obra aqui para retirar o povo do Egito. Então nós temos 100, 200, 350, 300 e poucos anos. Então quase 400 anos. São quase 400 anos que eles vivem no Egito sob vara, sob chicote. Eles estavam cativos. Era um povo muito numeroso. Era um povo, amado, muito numeroso. Muito numeroso. Neste tempo, o que é que estava acontecendo? Será que o silêncio de Deus se refere a isso porque eles pecaram? A Bíblia não fala que eles tenham pecado. Muito pelo contrário, eles estavam sendo acossados pelo povo egípcio, açoitados, né? Eles estavam vergando sob o peso de muito trabalho, né? Tudo isso a Bíblia nos conta. Então, o que acontece neste período em que o povo fica lá? Lembrem-se do nascimento de Moisés. É uma circunstância muito parecida com o nascimento de Jesus. Porque quando Moisés estava para nascer, o faraó tinha medo do povo judeu que estava no Egito e ele mandou as parteiras eliminar todos os homens nascidos, né, entre os judeus. As parteiras não fizeram isso. Não fizeram isso. Veja como uma história parecida com a história de Jesus, onde o governante manda matar todos os nascidos até determinada idade. Então, há uma semelhança aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo em que eles ficaram no Egito, protegido, com comida, etc. E aí, óbvio, veio a escravidão, mas foi um tempo de preparação. O povo que era 70 virou milhares. Eles viam como os egípcios faziam. Eles entenderam a cultura dos egípcios. Moisés foi deixado, né, na água, numa cesta, por isso o seu nome deriva disso. Ele foi deixado para que a filha de Faraó encontrasse. Então, Deus precisava de alguém que conhecesse a corte, conhecesse o governo, o poder. E Moisés foi essa pessoa. Ele passou 40 anos sendo instruído, sendo ensinado em tudo que havia de bom e de melhor de conhecimento. Porque Deus precisa disso também, amados.
Deus precisa de conhecimento. Conhecimento do mundo, sim, é conhecimento do mundo, mas é um conhecimento que Moisés pôde aproveitar depois, quando o povo estava no deserto, para organizar o povo. Foi Moisés, porque ele tinha esse conhecimento. Depois ele passa 40 anos no deserto, sendo treinado por Deus. Então ele teve dois treinamentos. Ele teve um treinamento oficial, um treinamento de governo, né, de estadista, e um treinamento nas mãos do Senhor, no silêncio do deserto, cuidando do seu gado, cuidando dos seus afazeres. Quando ele volta, quando ele é chamado e ele volta capacitado, porque ele conhece o faraó e tudo que envolve o reino, e ele conhece Deus e tudo que envolve o povo de Deus. Ele é um homem completo, né? Ele é capaz agora de fazer o que Deus está mandando. Você entendeu que esse período todo, né, é um período de silêncio, porque Deus estava trabalhando no povo, ele estava preparando o povo, e ele estava preparando alguém que fosse à frente e tivesse condições de fazer. Então, este período de silêncio foi um período de preparação para o que viria, né? O que viria. Se eles tivessem ficado em Canaã, não sei se isso teria acontecido, mas como eles foram para o Egito, isso pôde acontecer desse jeito, conforme o plano de Deus. Uma quarta referência é exatamente o deserto. Só que aqui Deus fica quietinho por uma razão diferente. Agora sim, Deus fica quieto por uma razão. A razão de que o povo pecou. O povo sai do Egito. E em vez de ser grato por tudo que estava acontecendo, em vez de uma caminhada de 40 dias, 4 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, o povo ficou quase 40 anos no deserto. Por quê? Porque ele pecou. Porque ele foi rebelde a Deus. Nem Moisés conseguiu dar jeito nisso. Aliás, a consequência de Moisés, né, por algumas atitudes de Moisés, fez com que nem ele pisasse a terra prometida. Nem Moisés pisou a terra prometida. Josué e Caleb pisaram a terra prometida. Quando toda a geração que havia vindo do Egito desapareceu, quando uma nova geração surge, uma geração que já estava treinada no deserto, em ouvir a voz no silêncio do deserto, aí esta geração entrou na terra prometida. Tá? Deuteronômio 31, 17, ele fala para a gente deste silêncio, né? Desta circunstância que é você não ir em razão de um pecado. Você não ouvir, você não ver mais nada em razão de um pecado. Por que Deus silencia quando existe o pecado, meu querido? Porque o pecado tapa os nossos ouvidos, embaça os nossos olhos. E nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. O pecado tem um poder de calar a voz de Deus para nós. Não que Deus não esteja falando, Deus está. Pelo pecado eu não ouço, eu não consigo ouvir, eu não tenho sintonia com aquilo que está sendo dito por Deus. Ele produz um ruído e esse ruído impede que eu ouça Deus. Um exemplo muito interessante é se você pensar numa rádio. Pensa numa rádio. Quando eu quero mudar de rádio, quando eu quero mudar de música, quando eu quero mudar, existem muitas rádios que fazem pregação, ensino, etc. Quando eu quero mudar, eu não vou ali, não altero, eu vou mudando ali aquela teclinha e o rádio vai mudando de estação. A mesma coisa com Deus. O pecado faz essa alteração, ele estraga esse botão que faz
o acerto para eu falar com Deus, para eu ouvir a Deus. Então, quando eu estou em pecado, significa que o receptor da voz de Deus tem um ruído, ele não é capaz de ouvir a voz de Deus. Então, o silêncio de Deus pode ser sim. Pode ser sim. Esse é um exemplo. Essa quarta referência é um exemplo de que o silêncio de Deus foi por causa do pecado. Então, eu não estou sendo provada na minha fé, eu não estou sendo preparada, não é isso. Aqui, o não ouvir é o pecado. Tanto isto é assim, que se você for em Mateus 27, 46, você vai ver o que acontece com Jesus quando ele está na cruz. Vai chegar um momento em que ele eleva, né, o seu olhar para os céus e diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Você já parou para pensar por que ele diz isso? Ah, Helene, mas é aqui, nessa referência do pecado? É aqui, bem aqui, é exatamente essa. E se não fosse essa, nós estávamos perdidos. É exatamente isso que o amado pensou. Neste momento, no momento em que ele ora aos céus e diz: Deus meu, Abba Sabachthani, por que me abandonaste? Nesse momento, amado, ele estava tão cheio de pecado do mundo, ele estava tão elameado de pecado do mundo, do meu, do teu, que ele não podia mais ouvir a voz de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Porque nele e sobre ele estavam todos os pecados. Deus não podia estar ali. Deus não podia estar ali. E Deus se calou para Jesus. Porque ele estava com, não era o pecador, ele estava com os pecados do mundo sobre si. E isso fazia separação entre eles. Você entende, amado? Então pode sim. O silêncio pode ser sim o pecado. Neste caso não era o pecado de quem estava tentando ouvir, mas era o pecado do mundo que estava sobre ele, porque ele estava levando todos os pecados, todos os nossos pecados. Ele estava levando. Depois, na próxima oração que ele fez, ele já estava falando normalmente com Deus, em comunhão com Deus, porque ele já tinha feito a obra. O pecado já havia sido eliminado. O sangue já havia sido derramado. Você entendeu, meu amado? Vamos para o outro. A quinta referência é a Jó. E não poderia deixar de ser, né? Meu Deus do céu. Jó é exatamente a referência que nós imaginávamos de um momento em que não se ouve a Deus. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Satanás passeando pela terra, ele vai prestar contas perante o trono de Deus. E aí Deus comenta sobre Jó. E Satanás, ele duvida. Ele diz, ele só é fiel porque o Senhor lhe dá um monte de coisa, porque ele tem filhos, porque ele tem bens, porque ele tem isso, aquilo, ele é respeitado, ele é isso, aqui. Só por causa disso. Então Deus diz, tá bom. Então vamos fazer uma coisa? Só não tire a vida dele. E aí vem a primeira prova de Jó. Ele perde tudo. Ele perde os bens, ele perde os filhos. E aí, numa segunda visita, Satanás disse assim, tudo bem, mas não mexeu nele, né? Enquanto ele está bem, não vai falar mal mesmo. Deus disse, tudo bem, só não tire a vida dele. E aí vem a segunda prova. Ele perde a saúde. Ele fica um nada.
bolhas, erupções, doenças, chagas. Ele está um trapo de gente. Dá nojo olhar para ele. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia é a Bíblia que diz. Que as pessoas não suportavam olhar, que existia nojo, que existia uma aversão àquilo que Jó se tornou. E aí, a sua esposa o afronta. Larga de tudo e morre. Amaldiçoa tudo e Jó não peca. Aí os seus amigos vão visitar, né? Para ver o que estava acontecendo com aquele homem e tal. E aí começam os discursos. E os amigos, em vez de auxiliar, fazem o quê? Começam ainda a afrontar. Começam a dizer, olha, eu acho que se Deus não responde, se você está nessa situação, é pecado. Só pode ser pecado. Só pode ser pecado. Aqueles amigos bem amigos, né? Que em vez de te sustentar, de suportar com você, etc e tal, não. Eles ainda botam o dedo no teu nariz, na tua cara. Então ele sofre afronta dos seus amigos. E ele faz inúmeros questionamentos. Aqui dá uma série de estudos. Ele faz inúmeros questionamentos, tentando mostrar que ele é uma pessoa justa, que ele é uma pessoa boa, que não há nele pecado algum. E ele questiona Deus, que ele estava de pé, que ele estava tentando conversar, que ele esperava que Deus falasse com ele. E Deus se cala. E provavelmente se cala, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele se cala por um tempo muito grande, em que Jó não tem mais nada, ele não tem nem o sono da noite. Ele não tem sossego, nem dia, nem noite, nem absolutamente nada. E aí Deus se levanta para repreender os amigos. E repreendeu a Jó também. Repreendeu a Jó. Por que, Leni? Porque ele ousou questionar a Deus, a questionar a justiça de Deus. Mas ele se manteve fiel o tempo todo, meu querido. Ele não, em nenhum momento de toda esta provação, ele falou algo contra Deus. A reprimenda de Deus a ele foi só no sentido de ele querer saber de Deus se ele era justo, por quê, o que estava acontecendo. Amado, na resposta de Deus e na restauração até o final, Deus não conta para Jó por que ele passou tudo isso. Às vezes nós passamos um período de silêncio em que Deus não se move, em que Deus não fala, em que o céu é de bronze e não dá, não ouve-se, não é por um pecado. Deus está fazendo. Neste caso, Deus estava montando toda uma prova de obediência, de fé, de retidão, de justiça. Tanto isto é verdade, que Deus restaura tudo na vida de Jó. Inclusive, ele diz o seguinte, Jó, eu vou perdoar teus amigos se você orar por eles, se você sacrificar por eles. De tudo que eles fizeram, tudo que eles falaram, de todas as abobrinhas que eles disseram, eu perdoo se você orar por eles. E Jó ora, claro que Jó ora. Jó orou por eles, orou por si, e aí, amado, nós temos uma restauração. Então o silêncio de Deus aqui é uma outra situação. Ele está nos provando, ele está nos melhorando, e ele está mostrando para o mundo que quem é justo, quem é de Deus, não interessa se tem bens materiais, não interessa se tem saúde, não interessa se tem amigos, não interessa se ele é honrado nas praças, se ele é honrado pelas pessoas. Isso não interessa nada disso. O que interessa é quando nós estamos em comunhão com Deus
e somos fiéis a isso. É isso que Deus provou aqui, é isso que Deus demonstrou aqui. Jó saiu mais forte, Jó saiu com mais fibra. Jó pisou na cabeça de Satanás, mesmo não sabendo. Jó pisou. Jó humilhou Satanás. Na sua humilhação, Jó humilhou. Pode ser isso. O silêncio pode ser isso. Uma sexta referência é o rei Davi, ou Davi. E aqui nós temos uma situação interessante de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um guerreiro, sim, ele era um guerreiro. Mas ele sempre foi, antes de ser um guerreiro, ele sempre foi um adorador. Ele sempre foi uma pessoa cujo coração estava totalmente debruçado, largado, espalhado aos pés de Deus. Davi sempre foi assim. Este era Davi. E por isso Deus tinha um amor especial por esse homem. Né? Até quando ele pecava, né? Deus dava a saída, Deus dava a solução, Davi se humilhava, Davi se prostrava diante de Deus, e Deus aceitava isso porque ele sabia que o coração de Davi era bom. Olha só que coisa interessante. Davi foi ungido rei enquanto Saul ainda era rei. Saul foi o primeiro rei. Amado lembra disso. Samuel recebeu uma ordem de Deus de ungir Saul. Mas Saul andou fazendo algumas coisas que não eram muito corretas. Saul se desviou bastante. E Deus estava muito triste com Saul, muito arrependido de Saul. Ele queria outra pessoa. Né? Então ele estava pouco a pouco afastando Saul do reino. E aí ele mandou Samuel ungir o segundo rei. Samuel ungiu 2 reis. Né? Ele foi até a casa de Davi, seu pai, né? E olhando todos os filhos, ele apontou Davi e disse: este é o rei. E ele ungiu Davi. Davi subiu a coroa? Lógico que não. Lógico que não. Davi continuou sendo o menino que era, pastoreando o gado do seu pai, tocando harpa, louvando, salmodiando. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Ele foi chamado por Saul para acalmá-lo. Então, quando ele tocava, quando ele cantava, Saul se acalmava. E ele criou laços com Saul. Né? Numa dessas idas, ele encontra Golias. E ele acha que o povo tinha sido afrontado, o povo de Deus tinha sido afrontado, e ele mata Golias. É uma história muito, muito profunda, muito fantástica, que o amado deve ler. Né? Então ele prova o seu valor como guerreiro também. E ele vai com uma funda, que é um bodoquezinho, lançando uma pedra, matando Golias, né? E não com a armadura, com tudo. Não, ele vai em nome de Deus. Eu estou aqui em nome do Deus vivo, do Deus de Israel. Só que o problema é que Davi começa a ter uma projeção, ele começa a se destacar. E Saul fica enciumado, invejoso com isso. Todas as pessoas dão valor para Davi e ninguém fala nada dele. Então ele começa a perseguir e a tentar matar Davi. E Davi, mesmo ungido rei, ele foge de Saul. E aí ele começa a viajar por um monte de lugares, sempre fugindo de Saul, e Saul querendo matá-lo abertamente. Ele já nem escondia mais o desejo de matar Davi. Numa dessas guerras, acontece a morte de Saul. Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Ele nunca fez isso porque ele dizia que ele não tinha como, ele não podia tocar no ungido
de Deus. E Saul era ungido, ele tinha sido ungido para ser rei. Então ele não tocou, ele poderia ter feito, mas não fez. Mas Saul morre numa dessas batalhas, ele acaba morrendo, ele e o filho Jonatas morrem. Um tempinho depois, o que acontece? Davi é aclamado rei, mas em Judá. O reino, na verdade, ele era formado de uma parte no norte e numa parte do sul. A parte do norte era conhecida como Israel e a parte do sul sempre foi conhecida como Judá. Então, o que acontece? O povo do sul, ele aclama Davi como rei. Mas os herdeiros, os filhos de Jonatas, os herdeiros de sangue, né, de Saul, eles não queriam Davi como rei. O que acontece é que, depois de grandes conflitos, batalhas, idas e vindas, etc., etc., Davi é coroado, então, rei de Israel. E nesse momento, tanto o sul quanto o norte se juntam em torno de Davi. E aí, Davi reina sem problema nenhum. Então, o que acontece? Desde essa primeira unção até esta subida ao trono, propriamente dito, nós vamos ver 15 anos. Davi batalhou pela própria vida durante 15 anos. E o Senhor silenciou, ele não falou mais nada. Ele livrava, mas a promessa demorou 15 anos para ser cumprida. Tá? Davi teve uma experiência fantástica, Davi foi treinado, Davi foi um guerreiro, Davi passou por inúmeras dificuldades, né? E Davi, ele fala, depois o amado vai lá e lê o Salmo 13, um dos salmos em que Davi questiona Deus. Deus, por que o Senhor não vem em meu socorro? Por que o Senhor me abandona? Por quê? Se Davi não sentia que Deus estava fazendo, imagina nós, né? Então, no Salmo de Davi, ele fala, inclusive, né, desta falta de comunicação de Deus, ele não estava vendo as coisas acontecerem, muito pelo contrário, ele estava vendo as coisas irem contra ele. Quantas vezes nós temos uma promessa, amado, e para que essa promessa se concretize, quanto nós temos que batalhar, quantos Golias na nossa vida, quantos Saul na nossa vida, quantos exércitos na nossa vida, quantos vêm nos atacar, vêm tentar nos matar, seja física ou espiritualmente. Quanto? E quantas vezes, esperando esta promessa, esperando que esta unção se realize, quantas vezes nós nos escondemos em cavernas para livrar a nossa vida? Quantas vezes nós fugimos de um lado para outro, de um lado para outro, perseguidos, flagelados, e nós perguntamos a Deus, Deus, até quando? Deus, por quanto tempo mais? E Deus não fala. Para Davi, durou isso tudo. E não era por pecado dele. Não era por pecado dele. Então, nesse silêncio, não é de pecado. A sétima passagem, referência que eu quero trazer para os amados, é de Elias. Elias, ali no capítulo 19 de 1 Reis, o amado lê essa parte ali, porque é uma parte muito maravilhosa, é uma parte grandiosa. Elias é quem? Elias é um profeta. E ele está profetizando contra reis maus. Eles eram maus. Eles quiseram ser maus, eles foram maus e ganharam porção dobrada do mal. Eles eram maus. E como Elias falava a verdade, Elias botava o dedo na cara destes reis, ele era perseguido. Ele era perseguido para a sua morte. Ou seja,
se eles conseguissem pegar Elias, porque ele estava trazendo a mensagem de Deus, porque ele estava fazendo a missão que Deus lhe tinha dado, ele estava sendo perseguido. Por isso ele estava sendo perseguido. Porque as pessoas não aceitavam a verdade, porque as pessoas não aceitavam as normas, eram rebeldes ao poder de Deus, eram rebeldes aos mandamentos de Deus, queriam fazer como achavam que deviam, porque se engrandeceram numa posição. Não interessa a posição. Amados, quantos reizinhos nós encontramos, às vezes no nosso trabalho, às vezes no nosso dia a dia. Quantas pessoas que se acham os maiorais, que se acham poderosos, né? E perseguem aqueles que falam a palavra de Deus, e perseguem aqueles só porque tem poder, só porque tem status. Elias tinha que se achegar à frente dessas pessoas que eram poderosas e tinha que falar a verdade. E por isso foi perseguido. E um desses momentos, Elias foge para o deserto. Ele não aguenta mais. Ele precisa de um refrigério. E aí ele vai para o deserto. Lá eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sei de nada. E ele se põe a descansar e de repente alguém lhe toca e ele vai ver, é um corvo que traz um pedaço de pão, tem uma vasilha com água, dali ele vira do outro lado e dorme, aí bate dele de novo e ele olha que tem comida de novo. Imagina um corvo trazer comida para você. O corvo já ia comer aquilo ali, não ia nem... Deus estava fazendo isso. Deus. E aí, amado, olha que coisa interessante. Ele se refugia dentro de uma caverna. Que nem Davi tinha feito, ele fez a mesma coisa. Ele fugiu para dentro de uma caverna. E aí Deus falou com ele. O que você está fazendo aí? Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor me manda, eu estou fazendo tudo certinho, estão querendo me matar, tem um monte de gente aqui, vem um grupo para tentar me matar, vem outro grupo para tentar me matar, eles estão jurando a minha vida, de morte a minha vida, isso, aquilo, aquele outro, papapá. Eu disse assim, vem cá. Eu vou me manifestar para você. E aí, treme tudo. Imagina, você dentro de uma caverna, um morro, uma montanha imensa, de repente aquele negócio começa a tremer. Olha o poder de Deus. E treme tudo, e fogo, e vento, sabe? Nós chamamos isso de teofania. Teofania é quando Deus se manifesta visivelmente. Visivelmente. Então é um vento tremendo, é um furacão, é um tufão, é fogo, labareda de fogo, é terra que treme. Isso é teofania. E é interessante que Deus, na palavra está escrito, e Deus não estava ali. E Deus não estava ali. E Deus não estava ali. Só que de repente vem uma brisa suave. A tradução é brisa suave, porque não tem outra tradução em grego, né? Porque eles fizeram a tradução primeiro em grego, depois para nós, em português ficou igual. Brisa suave. Mas a palavra original, meu amado, é dmama. Em hebraico, dmama não é brisa suave. Não é isso. Em dmama quer dizer silêncio. Então, o que acontece aqui é que Elias ouviu o silêncio. Ele nem pode parar. E como é que alguém pode ouvir silêncio? Porque nós estamos acostumados a pensar que silêncio é vazio, silêncio não tem som, silêncio não tem nada, silêncio é negativo, quando não é. Deus se manifestou assim para Elias, ele se manifestou desse jeito mesmo para Moisés. Ele estava na fenda da rocha e ele via aquele negócio passar. Meu Deus, daqui a pouco o Senhor me mata com tudo isso. E de repente veio uma brisa suave. Tudo se acalma, tudo se fecha.
No silêncio. Silêncio. O que você quer dizer então, Eleni? Eu quero dizer que no silêncio, se você fizer bastante silêncio, você ouve Deus. Elias ouviu. Quando ele já estava desgastado, quando não tinha mais nada de Elias, quando ele já tinha entregue a vida dele, quando ele queria morrer, estava pedindo para morrer, né? Ele estava em depressão profunda, se fosse hoje, né? A gente falaria, está em depressão profunda. De repente, meu querido, ele ouve Deus. Silêncio, não tem nada. Uma brisa suave, que é provavelmente o mais perto que a gente pode chegar da palavra demama, que é o silêncio. Então, o silêncio, meu querido, não é vazio. Às vezes, Deus faz silêncio, porque é no silêncio que está o mistério. Foi no silêncio que Elias encontrou o mistério, que Elias encontrou força, que Elias encontrou. Então, esse Elias encontrou demama, o silêncio. E aqui o silêncio não é vazio, desprovido, não. Aqui o silêncio tem mistério. E eu posso ouvir a voz de Deus. Às vezes não é no grande ruído, no grande barulho, na grande comoção, na grande... Não é no terremoto, não é no fogo, não é no vento, não é no tufão, não é. Às vezes, amado, Deus faz o silêncio lá no teu quarto, escondido na caverna. Deus faz o silêncio e Ele te fala no silêncio. Para Elias, o silêncio é isso. É o mistério de Deus. Às vezes, nós não entendemos que Deus está abrindo um mistério para nós. E a gente acha que Deus está quieto, no silêncio, quando na verdade Ele está abrindo um mistério. Então, às vezes, meu amado, é bom nós estarmos preparados para o silêncio, que é também o mistério de Deus. A oitava referência é a última. A oitava referência, meu querido, é uma referência que você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia. Porque é exatamente o espaço de tempo que não está contado na Bíblia. E eu quero agora, com este silêncio, explicar para vocês uma outra situação que nós às vezes não observamos, que nós deixamos passar. Então nós temos que abrir o olho, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar ligadinho, porque as coisas que estão acontecendo podem ser a oitava referência, o silêncio do período interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico? Eu tenho o Velho Testamento, que termina com Malaquias, e eu tenho o Novo Testamento, que começa com os Evangelhos. Correto isso? Os quatro, né? Os quatro Evangelhos. Entre esses dois, não tenho nada. Alguns chamam isso de período interbíblico, né? Porque eles entendem, sei lá, Velho Testamento, Novo Testamento como Bíblias. Na verdade, não são Bíblias. A Bíblia é o conjunto dos dois. Mas eles falam período interbíblico, e é assim que nós vamos encontrar. O que acontece aqui? Então vamos lá. Em 722 a.C., cai o Reino do Norte, cai Samaria, que é a capital. Né? Com a queda de Samaria, com a queda do Reino do Norte, todos os judeus vão para os assírios, Ecbatana. Eles são levados para a Síria, para uma cidade chamada Ecbatana.
Em 586, Jerusalém resiste um pouco mais, né, de 722 para 586. Vejam como é antes de Cristo, o tempo vai diminuindo. Cai Jerusalém. Jerusalém cai sob o domínio dos babilônicos. Muito bem. E aí o que acontece nesse período? Nós não vamos encontrar explicações, mas a gente vai encontrar uma profecia. Veja lá, se o amado estudar Daniel 2 e 7, vão ser dois sonhos, de uma estátua e de alguns animais. E aí o que acontece? A explicação disso, Daniel explica isso, e nós vamos ver que isso efetivamente acontece. Efetivamente acontece. Mas a razão pela qual acontece não está em Daniel. Não está em Daniel. Está no nosso estudo da história. Então presta atenção comigo, porque é maravilhoso isso. Então os assírios dominam Samaria e o reino do norte, e os babilônicos dominam o reino do sul, Jerusalém. Ora, o que acontece agora? Ainda sob o domínio dos babilônicos, tá? Os babilônios depois levam todos os judeus de Jerusalém, do Reino do Sul, para uma cidade babilônica que fica, né, um pouquinho mais ao norte. E ali, alguns destes voltam e reconstroem Jerusalém e outros não. Então, o que acontece aqui? Pelo sonho de um e de outro, contado em Daniel 2 e 7, existiriam 4 reinos. O reino da Babilônia, porque foi o rei da Babilônia que sonhou, que seria dominado pelo reino dos persas e logo em seguida pelos gregos, Alexandre o Grande, e logo em seguida pelo Império Romano. Esta é a tradução do sonho. O sonho se deu desta forma. Por que desta forma? Agora vamos ver a estratégia de Deus nesse silêncio. Amados, não está escrito nada aqui, ó. Entre a queda de Jerusalém e o nascimento de Jesus, esses 400 anos, não houve palavra, não teve nada, absolutamente nada. Silêncio total. Ninguém viu mais nada. Tá? Então vamos lá, comigo. Olha que coisa impressionante. Com os babilônios e os assírios, né, quando o povo foi para lá, Reino do Norte, Reino do Sul. Quando o povo foi para lá, aconteceu a primeira diáspora, a primeira dispersão. Muitos acabaram se misturando. Como a terra dominada era grande, eles acabaram indo para um lado para o outro, fazendo grupos. E aí, o que acontece? Olha que coisa interessante. Entre os judeus, dizia-se que a cada 10 homens era possível montar uma sinagoga. Era possível montar uma sinagoga. Tinha direito de montar uma sinagoga. Como eles ficaram dispersos, o mundo inteiro, e não só a região de Israel, tinha sinagogas. O mundo inteiro, agora, porque eles foram dispersos para o mundo inteiro, mas eles continuaram judeus. Então, a cada 10 judeus, em cada cidadezinha do mundo, tinha pelo menos uma sinagoga. Os persas aumentaram esta área, e quando os gregos vieram com Alexandre o Grande, eles levaram consigo uma língua. Todo mundo falava grego, inclusive os judeus, que estavam espalhados pelo mundo. Isso facilitou o seguinte: Alexandre o Grande, ele mandou fazer
ele mandou 70 sábios, ele mandou traduzir o Velho Testamento do hebraico para o grego. Significa que pessoas do mundo inteiro agora podiam ler a Bíblia. Porque era grego, todo mundo falava grego. E esta Bíblia, chamada Septuaginta, porque eram 70 sábios, estava traduzida em grego. Ou seja, além de eu espalhar os judeus pelo mundo inteiro, eu espalhei a palavra de Deus para o mundo inteiro, porque eu espalhei a Bíblia em grego para todo mundo que quisesse ler. Porque falando grego você saberia. Se você falasse hebraico, óbvio que você só poderia ler se estivesse em hebraico e se você soubesse fazer hebraico. Mas como o mundo inteiro sabia de grego, espalhou para o mundo inteiro. Quando o Império Romano aparece, ele traz outra coisa. Ele teve um domínio maior e, portanto, ele ensinou esta organização. E ele ensinou inúmeras construções, porque os gregos não faziam construções, mas os romanos faziam. Eles faziam estradas, eles faziam coliseus, pequenos ginásios, eles faziam aquíferos, eles expandiram as cidades. Então eu tenho grandes construções. E eles permitiam que as pessoas pudessem viajar, porque existia estrada agora, e eles permitiam fazer sinagogas. Então, quando Paulo fazia suas viagens, ele podia encontrar em qualquer cidade judeus que tinham sido espalhados. Ele podia falar grego, ele falava grego. Ele podia falar em grego e todo mundo entendia, não precisava falar em hebraico, todo mundo entendia o grego. E ele levava a Bíblia traduzida em grego. Onde ele fazia isso, Helenê? Em casas ou em lugares específicos, sinagogas, porque precisava ter 10 homens para montar uma sinagoga. Ou seja, todos os apóstolos podiam viajar por todo o reino conhecido. Olha o que Deus fez. Em 40 anos ele ficou em silêncio com o povo dele. Mas ele preparou estradas, ele preparou cidades, ele preparou construções, ele preparou uma língua que todo mundo entendesse, ele preparou uma Bíblia que todo mundo pudesse ler. Ele preparou sinagogas para os apóstolos do seu filho poderem ir e pregar. Enquanto isso, em Jerusalém, que havia sido reformada, né, tanto o templo quanto os muros, nós iríamos encontrar estas facções ou estas seitas. Eles se dividiam nestas facções ou seitas. Os fariseus, que vocês conhecem, Jesus combatia direto, eles entravam em conflito com Jesus direto, os fariseus, os mestres da lei, que sabiam que estava escrito, mas não sabiam fazer. Os saduceus, que dominavam o sinédrio, inclusive Jesus esteve perante o sinédrio, inclusive os seus apóstolos estiveram perante o sinédrio, tá certo? Eram eles que ainda estavam lá, tá? Eles eram um pouquinho mais relaxados do que os fariseus, mas eles dominavam o sinédrio. A decisão deles era uma decisão definitiva. Os zelotes, que eram extremamente fiéis, o nome zelote é assim, né? É aquele que é extremamente fiel à palavra. Inclusive, quando Jesus selecionou os seus apóstolos, um deles era zelote, Simão o zelote, ou Simão o cananeu, porque ele morava na Cananéia, um pouquinho mais para cima. Tá? Então eu tenho aqui zelotes e eles queriam luta armada para destruir o Império Romano que estava sob eles. E nós temos os essênios aqui. Os essênios, eles eram um grupo mais fechado, tradicionais. E vocês vão lembrar dos essênios se eu falar o seguinte: os escritos do Mar Morto, ou da cidade de Qumran. Em Qumran, foram encontrados vários
pergaminhos, vários escritos, que hoje estão expostos lá em Israel, lá em Jerusalém. Existe um museu só para isso, e eles estão expostos lá, e muitas partes originais, né, dos escritos da época de Jesus, inclusive bíblicos, estão colocados em exposição. Tá? Então, amados, Deus fez silêncio aqui. Está provado por Daniel 2:7. A história mostrou o que Deus fez em 400 anos de silêncio. Ele preparou o quê? O caminho para o seu Filho, Jesus. Meus queridos, com base nisso tudo que você viu, com base nisso tudo que você ouviu, com base inclusive naquilo que você vai ler nas referências que eu fui colocando ali, quando a gente fala em silêncio, nem sempre é silêncio. Um silêncio que não é silêncio. Nós vamos ter que fazer como o salmista, em 46:10, quando alguma coisa afligiu teu coração, porque Deus está em silêncio. Lembre-se que o salmista falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai o vosso coração, meu amado, quando Deus estiver em silêncio. E saiba que só Ele é Deus. Amém, meu querido? Eu oro a Deus que o Espírito Santo esteja falando mais profundamente no teu coração. Até o próximo estudo, meu querido. Paz do Senhor. Fica com Deus.